Palavras que falam ao coração. Oi, gente, tudo bem? Mais uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. O tema é o que Deus quer de uma mulher cristã. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso? Vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto ou nenhum mal. Gente, nós vamos aprender aqui, sobre o que agrada mais o coração de Deus. Nós vamos aprender que Deus, Ele quer que nós mulheres não venhamos nos preocupar com os trajes. Como é que eu vou pro culto? Se eu faço um penteado? Se eu coloco a melhor joia, o melhor sapato, a melhor roupa? Claro, eu não estou dizendo que você não tem que se arrumar, que você não tem que se vestir, que você não pode usar uma maquiagem, que você não pode usar um brinco. Não é isso que eu estou falando, porque a palavra de Deus não condena nenhuma mulher se vestir ou se maquiar ou usar joias. O Senhor está falando aqui para nós mulheres que uma mulher que agrada a Deus é uma mulher que não se preocupa com o exterior, com aquilo que está fora, e sim com aquilo que está dentro. Aquela pessoa que tem um espírito dócil, que é uma mulher quebrantada, uma mulher amável, uma mulher paciente, uma mulher que o que sai da boca dela não é palavrão, não é fofoca. Não é aquela mulher que vive na casa dos outros fazendo fofoca, com contenda, julgando, criticando as pessoas. Então Deus, Ele quer uma mulher que agrada o coração dele. Uma mulher que tem o espírito dele dentro dele. Não é aquela mulher que fica amaldiçoando seus filhos, praguejando seu marido, desejando a morte do fulano ou do ciclano. Não, isso não agrada a Deus. Pelo contrário, isso entristece o Espírito Santo. Porque Ele não quer que a gente seja esse tipo de mulher. Então ele fala aqui sobre os trajes, os enfeites, o exterior, que muitas vezes a mulher se preocupa muito com o que está fora. E Deus, Ele não quer isso, ele quer o nosso coração. Ele quer que nós venhamos andar em santidade, no temor da palavra dele. Então ele fala assim, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto. Então isso é precioso diante de Deus. Jesus, Ele quer a preciosidade de uma mulher temente a Ele. Não de uma mulher, que uma mulher vulgar, uma mulher que fala tudo que vem na boca. Não, não é isso. Deus, Ele não quer isso. Então Ele fala assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido. O adorno das mulheres antigamente era a santidade. O adorno delas era o temor. Então Deus quer esse adorno para mim e para a sua vida. Eu preciso ser adornada com a presença do Espírito Santo, com a paz do Espírito Santo, com a alegria, com a decência. Eu não posso ser uma mulher vulgar, uma mulher que anda de qualquer jeito, que fala de qualquer jeito, que julga, que condena as pessoas, que se acha melhor do que aquela que não tem Deus. Não, tá errado, gente. Nós mulheres não precisamos ter esse tipo de espírito, isso não é o Espírito de Deus, isso não é o Espírito Santo. Pelo contrário, isso é um espírito do engano, que você tá ali, acha que tá arrebentando, vamos dizer assim, e quando na verdade você está totalmente podre por dentro. Quantas mulheres se vestem muito bem? Eu tô falando de pessoas da igreja, eu não tô falando de gente que não é crente não, tá? Eu tô falando de mulheres cristãs que se dizem cristãs, mas dentro é podre, dentro tem ambição, é invejosa, dentro fala mal das pessoas, tem o coração sujo, negro por dentro. Então eu tô falando dessas pessoas, tá? Porque quem tá no mundo, claro, vai viver do jeito do mundo, mas quem diz que aceitou o Senhor Jesus,
mas continua vivendo de uma forma que desagrada a Deus, é para essas que Deus está falando. É com essas que o Espírito Santo está orientando, para que essa mulher, nós possamos ver como é que nós estamos diante de Deus. Qual é a nossa preocupação? Será que Deus tem se agradado do meu jeito, da minha maneira, como eu tenho me vestido? Gente, mulheres cristãs não podem se vestir de qualquer jeito, aparecendo os seios, mostrando a barriga. Não, sabe? Então as mulheres naquela época, elas se vestiam bem, elas sabiam se vestir, elas sabiam esconder o corpo delas. Então Deus, ele quer isso. Eu sei que tem gente que vai dizer, mas Deus, ele não olha para isso. Quem falou? Eu vou falar por mim, gente. Eu não consigo ir para a igreja com decote. Não consigo, porque o Espírito Santo me incomoda. Então, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, ele tem ciúme do corpo que pertence a ele. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem tem que habitar é o Espírito de Deus, e Deus é santo, Deus é santidade. Não dá para dizer que tem o Espírito Santo e vive de qualquer jeito, e usa qualquer roupa, e tem um coração sujo, ambicioso. Não, não e não. Então o Senhor está dizendo assim, que as mulheres se adornavam, elas se sujeitavam, elas esperavam em Deus, na santidade, no temor. Então nós temos que esperar o Senhor na santidade, no temor dele. Ele fala assim, esse era o adorno das mulheres. As vestimentas das mulheres eram essas. Elas não viviam jogada não, por favor, tá? Elas se vestiam bem sim, mas eram roupas decentes, elas se arrumavam sim, só que isso não era mais importante. Deus, ele está falando que isso não é mais importante, que Deus, ele não se preocupa, ele não olha para isso. Você não tem que andar que nem uma gata borralheira não, como diz o ditado. Você não tem que andar de qualquer jeito, não é isso. Porém, você não deve colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ter em primeiro lugar. A tua santidade tem que estar em primeiro lugar. Você entendeu? Eu estou falando da preocupação que a mulher tem de querer mostrar para outra que tem um melhor sapato, o melhor vestido, a melhor blusa, a melhor joia, entendeu? Só que Deus, ele não quer isso de nós, tá bom? Então, nós precisamos mudar esse nosso jeito, esse nosso modo de pensar. O Espírito Santo quer a tua vida com Deus, a tua comunhão, quer o teu coração limpo, transformado, puro. É isso que ele quer. Então ele fala assim, que a Sara, ele diz assim, também outra coisa importante que ele fala, que elas se sujeitavam aos seus maridos, elas eram submissas, elas honravam, respeitavam. Já gravei um vídeo falando sobre submissão. Então eu quero ressaltar mais uma vez aqui, ser submissa não quer dizer que você tem que viver, sabe, uma vida ali de opressão, uma vida de agressão, onde o teu marido não te respeita, te bate, te maltrata, te humilha. Não é isso. A submissão é algo que vem natural, é algo que vem de Deus. O seu marido não tem direito de te humilhar, não é isso, tá, gente? Por favor. Eu tô falando sobre submissão dentro da palavra de Deus. O temor dentro da palavra de Deus. Então essas mulheres, elas respeitavam, elas obedeciam aos seus maridos. Os maridos não humilhavam, não era isso. Claro que existiam homens naquela época, sim, como tem hoje, tá? Mas a gente está falando aqui sobre a submissão em relação a Deus, tá? Dentro da palavra de Deus, não fora da palavra de Deus. Então o Senhor fala aqui, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Ou seja, elas faziam bem. Não tinha por que elas ter medo de nada, de alguma coisa, sabe? Do marido maltratar, porque elas eram mulheres que temiam a Deus, elas respeitavam seus maridos. Então a Bíblia diz que nós temos que ter esse exemplo, pegar o exemplo dessas mulheres que vivem em santidade, que respeitavam, justamente para que nada venha acontecer com a gente. Nada venha acontecer com uma mulher que tem temor a Deus, uma mulher que respeita o marido, que honra. Se eu honro meu marido e respeito o meu marido, eu vou ser bem tratada. Não estou dizendo que para você ser bem tratada você tem que andar pianinho, não é isso. Eu não estou falando sobre isso, tá bom? Eu estou falando sobre realmente temor a Deus. É disso que eu estou falando aqui. Então elas eram mulheres que honravam a Deus. Elas andavam nesse temor a Deus e no temor
temor aos maridos. Então, se a gente quer ter essa santidade dentro de nós, então nós precisamos andar na palavra do Senhor, ser submissas a Ele, tá bom? Ser submissas à palavra de Deus, que é o mais importante. Então, a santidade tem que estar em primeiro lugar. A preocupação em honrar Deus tem que estar em primeiro lugar, certo? Se você não tiver essa santidade, se você não tiver o temor a Deus, se você não colocar Deus em primeiro lugar, é claro que você não vai ter como ser uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus, uma mulher que realmente o Espírito Santo incomoda ali quando você faz algo que desagrada ao Senhor. Então o Senhor está falando aqui como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Por que ele diz da qual vós sois filhas? Porque Sara era obediente, porque Sara temia a Deus, porque Sara era submissa. Então Sara, ela vivia pela fé, e nós temos que viver pela fé também, certo? E então Sara, ele fala assim, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, ou seja, nenhum mal. Ou seja, nós temos que fazer o bem. A mulher de Deus, ela só faz o bem para o marido. Ela não é uma mulher insubmissa. Então Deus, ele quer que a gente seja esse exemplo. Pegue esse exemplo de Sara, das mulheres que agradavam a Deus. Tá bom, mulheres? Então eu quero deixar essa palavra aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que você possa entender um pouco mais que Deus não se preocupa com o que você veste, com o que você usa. Ele se preocupa com a sua salvação. Ele quer saber do teu espírito. Ele quer saber que você agrade a Ele, que você viva para Ele, não para os outros, não para as outras mulheres. Tá bom? Que o Espírito Santo te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.